Deputado Alencar Santana Braga. Aqui o consulto vai ajudar o tempo de lida. Por favor, presidente, agradeço. Por até 18 minutos. Obrigado, presidente Fernando Monteiro, quem eu cumprimento aqui na comissão. O presidente tem sido resistente aqui a todo momento nas audiências, sentado aí calmamente, escutando. Tenho certeza que deve ter levado um choque, porque não viu quase ninguém defender essa PEC dos convidados que aqui vieram nas diversas audiências. E com certeza, assim como o relator, deputado Arthur Maia, lembrarão de todas as falas, não só de nós deputados, mas dos convidados que aqui estiveram, de diferentes carreiras, diferentes entidades, associações, sindicatos, especialistas, e com a sensibilidade que creio que possuem, vão ainda modificar ainda mais esse relatório para não permitir que tal maldade se prevaleça e seja aprovada nessa semana aqui nessa casa. Cumprimentar também os servidores da casa, a todos aqui que nos acompanham, deputados, colegas. O Brasil viveu, semana passada, um forte agito político. Quem tinha dúvida não tem mais desculpa. O presidente Bolsonaro é autoritário e constrói um golpe. Quer censurar, quer impedir, quer calar que os poderes, as instituições façam aquilo que lhe competem. Ameaçou órgãos, as pessoas, no caso ministros em especiais do STF. E não foi uma pequena brincadeira ou uma roubo de alguma maluquice que alguns dizem que ele tem. Não. Foi algo pensado, calculado, até quando, há 2 meses atrás, ele cancelou o desfile do 7 de setembro. Que não tem nada a ver com pandemia. Se fosse preocupado com a pandemia, ele não teria feito ato. Cancelou porque ele queria que as forças policiais estivessem. Se elas não foram, tem outras razões, mas essa era a lógica, essa era a tática. E por que eu falo isso? Senhoras e senhores, nós estamos diante de uma ameaça grave, de um crime cometido pelo presidente, dito pelo próprio ministro do STF, e nós vamos fingir normalidade nesse parlamento? Que nada está acontecendo, deputado Reginaldo Lopes. E vamos adiante, aprovando tal crueldade, a dita reforma administrativa, que de reforma não tem nada. Reforma é para melhorar, é para consertar, para aprimorar, para reparar. Isso daqui é um desmonte, é a destruição, como já dito. Quebra com o alicerce do Estado brasileiro. Ora, senhores. Vamos pegar aqui o 37A, é uma excrescência. Não tem sentido. Tanto ela destrói o Estado brasileiro, que esse dispositivo, ele está dando, se aprovado, dará, um poder à iniciativa privada superior ao Estado, ao poder público. É o poder público submisso à iniciativa privada. Quer dizer, nós vamos atuar o Estado brasileiro onde a iniciativa privada achar que nós podemos. Onde elas não chegarem, onde elas não fazerem, e mais, vão poder usar a estrutura do Estado brasileiro, mesmo sem qualquer tipo de contrapartida. Olha o Estado que defende a livre concorrência, né? O mercado. Que mercado é esse? É o mercado da exploração. É o mercado da ganância. É o mercado que quer ganhar em cima do que é público, ou seja, em cima do que é nosso, do nosso povo. Não tem sentido continuar, não tem sentido a PEC em nada. Mas esse artigo ainda é um crime ainda de lesa pátria. E não tem nada a ver com a tal reforma administrativa, né? É um jabuti que já veio colocado pelo próprio governo, né, e que aqui está tendo a chancela de sua base. Esperamos que aqueles que dizem agora que também são oposição ao governo, votem aqui contra. Está dada a hora, hein? Essa é a hora de mostrar mesmo. Não adianta gravar só na rede social, é para dizer aqui para valer se é contra ou a favor aquilo que o presidente Bolsonaro encaminha para essa casa. Tenho certeza que os contra vão aumentar. Pelo menos espero, né? Confio nos meus colegas. Mas, senhoras e senhores, tem outros dispositivos também graves. O discurso inicial do próprio ministro Guedes foi que os servidores atuais não seriam
atingidos. Tanto que falaram que a reforma ia valer para o futuro, né? Ela é tão boa que vai valer só para quem vai vir. Né? Se fosse boa, ela ia valer de já para todo mundo. Não, ela é ruim. Porém, ainda tem dispositivos, apesar de uma emenda da bancada do PT sugerindo claramente que os servidores atuais não serão atingidos, tem dispositivos que, por uma interpretação jurídica, permitem que os servidores atuais sejam atingidos, podendo até ter uma redução salarial de 25% quando houver uma redução de jornada. Ora, gente, nós não podemos condenar o servidor público, eventualmente, por uma má administração do Estado brasileiro. A responsabilidade é do gestor. Presidente Fernando Monteiro, um pouco mais de 86% dos servidores ganham até 5.900. Não é a maioria que ganha muito, são poucos. 5.900, não podemos nem... É que o índice do Brasil, infelizmente, nós somos uma nação tão pobre do ponto de vista da renda pessoal, da renda média pessoal, que a gente considera isso uma pessoa já da classe média. Isso aqui nós temos professores, servidores da saúde, servidores muito importantes, como disse o deputado Rogério Correia, que muitos aplaudiram da janela, fizeram inúmeras manifestações nas redes sociais durante a crise da pandemia que nós vivemos, mas são esses servidores que justamente recebem isso. E eles serão atingidos, vão perder a estabilidade futura, já tem hoje a terceirização, vai poder ter ainda mais. Não há sentido algum nesse... E ainda vamos criar carreiras, nós vamos constitucionalizar as carreiras privilegiadas. É isso que nós estamos fazendo, distinguindo os privilegiados dos não privilegiados. Alguns terão seus direitos claramente garantidos na Constituição, outros não. Outros sequer no futuro serão considerados servidores públicos. Serão considerados somente na retórica, porque na prática não serão, porque estarão privados de inúmeros direitos, sequer a garantir a remuneração quando houver licença. Aliás, se manter a redação atual, o relator disse que ia observar isso, alertado hoje de manhã pela deputada Alice, até a licença maternidade, as mulheres terão problemas, uma possível redução salarial, se não mudar essa redação. Então, não tem sentido, nós estamos fazendo uma distinção, como se determinada carreira fosse mais importante do que a outra. O Estado é um conjunto de tarefas, conjunto de ações, de pessoas diversas, com atribuições diferentes, conhecimentos, experiências, fazeres diferentes, mas que faz com que o Estado funcione. Seja um servidor da segurança pública, um professor, uma professora, alguém da saúde, um servidor administrativo, como inúmeros que estão aqui nessa comissão, permitindo que nós estejamos aqui fazendo esse debate e permitindo quem está fora da casa também possa participar e falar, o deputado e quem quiser acompanhar, ou que fazem o andamento processual, inúmeros setores administrativos país afora, ou um servidor braçal, que põe um tijolo para construir uma escola, que põe um tijolo para garantir a construção de uma UBS. Ele não pode ser um descarte. Vai ser contratado Reginaldo, contrato temporário praticamente permanente. 10 anos, 6 anos, acho que a versão agora que está são de 6 anos. Que temporalidade é essa de 6 anos? 6 anos. Aí vai usar a força física, vai ter pressão, vai prorrogar o contrato. E quando essa pessoa estiver mais frágil, mais velha, é natural, vai perder sua força, sua capacidade mais dinâmica, vai ser simplesmente colocada na rua. Quem vai contratar? Diga-me. A iniciativa privada da livre concorrência, que suga? Com certeza não. É isso que nós estamos dizendo. Aquele mais frágil servidor, ele será contratado de um contrato temporário. Temporário é algo curto, é algo inesperado. Aqui não, é algo já planejado. É tão planejado que, mesmo antes da regulamentação, por lei, poderá já ter contratos de servidores temporários. Presidente, no artigo 41, parágrafo 3º, está criando a permissão para demitir por desnecessidade do cargo ou
obsolescência. O cargo não útil, não julgado essencial naquele período. E vai lá, está permitindo essa demissão. Um absurdo, vai colocar a gente da ativa depois nisso. Com certeza. Cargos serão extintos, não é mais útil. Depois que uma outra tarefa contratado no temporário. E ao mesmo tempo, quero aqui colocar, e vou voltar a falar do temporário, o artigo 37, inciso 25º, diz uma limitação na cessão de servidores e empregados públicos. Importante ter uma limitação. Está correto? Eu concordo particularmente com esse termo. Ora, mas se tem ali uma limitação de 10% para esse cessionamento do servidor, para essa cessão, por que nós não colocamos, então, um percentual, um limite na contratação temporária? Porque do jeito que está, pode ter certeza que municípios e estados, eventualmente o governo federal, em algumas atribuições, vai contratar 100%. Quer dizer, como pode um serviço público funcionar de maneira temporária? É o jeito que está. Tem que deixar mais claro, então, presidente. Por isso que é importante. Tem que deixar isso expresso. Tem que deixar isso expresso. Limitar. Porque senão nós vamos ter determinadas funções que vai ter o caráter de temporalidade. Só que ela vai ser contínua, portanto não é temporária. Nós estamos desvirtuando esse dispositivo, portanto precisa ter alteração. Vamos limitar. Porque se tem uma contratação, por exemplo, que hoje alguns estados, como São Paulo, lamentavelmente, contrata servidores temporários, na lógica seria porque aquela quantidade, naquele momento, superou a quantidade de servidores que tinham efetivamente contratados. Mas não, se dá o caráter de permanência, se não limitar, determinadas funções, determinados trabalhos serão contratados permanentemente. Olha só a contradição, porém é a verdade. Permanentemente com caráter temporário. É isso que nós estamos permitindo aqui no serviço público brasileiro. Então, senhoras e senhores, colegas deputados, os servidores estão mobilizados. Hoje estão aqui no aeroporto de Brasília, em outros aeroportos do país. Acho que vários deputados tomaram conhecimento. Pena que muitos não vieram para cá. Mas estão também nas redes sociais, estão fazendo seus atos. Podem ter certeza que eles estão olhando. E depois que a coisa acontecer, outros ainda vão lembrar e vão sentir. E o ano que vem está aí. O ano que vem está aí. Esse é o projeto, é o coroamento do projeto do governo Bolsonaro. A utilidade. Sabe por que o impeachment do Bolsonaro cada vez está mais perto? Infelizmente não é porque ele está cometendo cada vez mais crimes. Porque teria que ser impedido já no primeiro crime cometido. Crime é crime. Não tem segunda chance. Ah, esse não vale agora, acabou o mandato agora, ele cometeu o crime, mas pode continuar. Isso aí não existe. Mas houve a complacência de alguns aqui. Houve um alinhamento de um setor político que dá uma proteção efetiva ao presidente, que pode atentar à democracia brasileira, que pode agredir o parlamento, que pode agredir o STF, e alguns acharam que pode ficar por isso mesmo. Mas sabe por que não avançou antes, e porventura pode avançar agora? Porque o Bolsonaro, ao contrário do que está escrito aqui no artigo 41, parágrafo 3º do relatório, que cria permissão para demissão por desnecessidade ou por obsolescência, o Bolsonaro ainda é útil para uma elite financeira do país. E ele foi útil para aprovar a reforma previdenciária, a independência do Banco Central, privatização da Eletrobras, privatização dos Correios, novo marco do saneamento, para permitir a exploração, a queimada da Amazônia. E agora, quando eu estou falando nesse momento, aqui ao lado, o Parque Nacional da Chapada dos dos Veadeiros está queimando também, como queimou o Pantanal. Permitir a grilagem, tudo isso ele foi útil. A grilagem nas nossas terras, na nossa mata, no nosso verde, na Amazônia, nas terras indígenas, como foi aprovado aqui pela CCJ recentemente, naquele trágico dia que agrediram os índios aqui em frente a esse parlamento. Bolsonaro é útil. E o coroamento é a reforma administrativa. Talvez é o que falta das propostas que ele se comprometeu com esse setor financeiro, com esse frajuto posto em Piranga, que é o Guedes. Né, se o Guedes oferecer gasolina para alguém, é só adulterada, não tem nada de bom. Nem previsão, nem para informação ele serve.
Nem para informação, para dizer onde é a esquina correta, ele serve. Não acerta uma. Senhores, os senhores sabem disso, presidente. Não acerta uma. Vai aprovar essa proposta dele? Não tem sentido. Não tem sentido, gente. Como nós sabendo que a incompetência é tamanha, essa casa vai lá chancelar isso. Vai aprovar. Nós não podemos aprovar. Então, presidente, nós não temos sentido. Então, saibam bem, senhores deputados. Os servidores estão de olho. E vocês estão se juntando, aprovando uma maldade por uma categoria mobilizada, consciente, que vai acompanhar e no processo eleitoral vai lembrar. Vocês podem ter certeza. O Bolsonaro vai largar vocês. Deputado Fernando Monteiro, a reforma da Previdência foi do presidente Maia. O Bolsonaro aprovou sem sujar as mãos. Ele aprovou outras medidas nessa casa, como eu falei há pouco, as privatizações, sem sujar as mãos. E ele está aprovando a reforma administrativa sem sujar as mãos. Ele não dá um pio sobre isso. Como se não existisse esse debate aqui nessa casa. Como se a proposta não fosse enviada por ele. Como se ele, o Guedes, não fosse o pai disso daqui. Não deixe nas costas dos senhores e das senhoras deputados dessa comissão que tal maldade prevaleça. Vocês podem ter certeza, no ano que vem, o Bolsonaro vai jogar nas costas de vocês, porque ele é covarde e não terá coragem de dizer que foi ele que fez. Vocês podem ter certeza disso. Ele vai dizer que foi a Câmara que fez tais maldades, que foi a Câmara que destruiu o serviço público. Só que a Câmara, nesse caso, tem nome e tem número. São os deputados que votarão favoravelmente. Espero que os deputados ainda revertam a posição e que possam votar contrariamente. E que, no mínimo, o relator, no mínimo ainda, já tire de cara o 37A. Essa, deputado Fernando Monteiro, não tem sentido nenhum. Nós podemos discordar do outro conteúdo. Fazemos disputa política. Esse não tem sentido algum estar, porque é como se fosse uma matéria estranha, apesar de ter vindo do texto original. Da mesma maneira que é o tal foro privilegiado para o diretor-geral da Polícia Federal. O que tem a ver? Nós não debatemos isso. O diretor-geral da polícia do Bolsonaro está com medo de ser investigado quando deixar o cargo? Só pode ser isso. Que lobby é esse? Qual razão? Qual razão que está dizendo aqui que ele vai... Daqui a pouco, todos os servidores desse posto, do mesmo nível, de outras carreiras, também terão foro privilegiado. Aí só o coitado que não vai ter e vai ser ameaçado diariamente por alguns outros poderes. Então, senhoras e senhores, vote não, diga não à PEC do desmonte, à PEC da destruição do Estado brasileiro. Nós não podemos permitir que isso avance. No mínimo, votem não em homenagem aos trabalhadores do SUS, que mesmo nessa pandemia se arriscaram e salvaram diversas vidas. Obrigado, deputado Alencar Santana Braga.